Fala galera, nesse How To aqui eu vou mostrar para você como você vai usar a sua placa de captura para capturar o seu conteúdo de um console ou de um gameplay no computador, no PC, e como aplicar a sua imagem numa webcam ou numa câmera profissional, que é esse caso aqui, recortando o fundo usando o chroma key, o fundo verde, tudo da Husky. Eu já fiz o vídeo de cada um desses produtos, o review de cada um deles, mas nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como juntar os dois, recortar, entrar no OBS e fazer a sua transmissão ou a sua gravação. Se liga aí. Então bora começar aqui esse tutorial. Primeira coisa que você tem que entender é que eu estou usando duas placas de captura da Husky, tá bom? Então, entende o fluxo do que está acontecendo aqui. Eu tenho um PC aqui, que é o meu PC que eu vou fazer a gameplay, ou que eu vou, por exemplo, fazer um tutorial de arquitetura, do que eu quiser de audiovisual, de edição de vídeo, qualquer coisa que você queira capturar, seja um jogo, uma tela, um software, qualquer coisa. Então eu vou dar uma saída HDMI da placa de vídeo dele para entrar na minha placa de captura da Husky. Então sai do computador, entra aqui. Aí essa primeira placa de captura vai receber esse sinal e vai transformar o sinal que entra de vídeo, né, de áudio e vídeo, HDMI, que entrou, ele vai transformar em USB 3.0 e ele está entrando aqui no meu Mac como uma placa de captura. E aí, essa câmera aqui, que também pode ser um outro videogame, um outro PC, o que você quiser, eu estou fazendo o mesmo processo. Essa câmera está saindo o sinal dela por um cabo HDMI grande, né, o tamanho full size normal, estou ligando na minha segunda placa de captura da Husky e também está entrando em USB aqui no meu computador. Depois que você faz isso, você vai precisar de um programa, de um software, para conseguir receber esses inputs aqui dentro do seu computador. O legal dessas placas de captura da Husky é que elas transformam o sinal como se fosse de uma webcam. Então, na prática, é super simples. Você vai ganhar, inclusive, uma câmera super profissional para você usar nas suas chamadas de vídeo, se você quiser, porque ele vai converter o sinal de uma câmera profissional como essa que a gente está usando, para você, inclusive, usar numa videochamada, numa reunião, em qualquer software, qualquer aplicativo, qualquer site online, para você se relacionar com as pessoas. Agora, se você quiser gravar esse conteúdo ou transmitir pela internet no YouTube ou na Twitch, aí você vai precisar de um software para fazer essa interface, receber o sinal, organizar o áudio e o vídeo, criar alguns setups e daí transmitir. O que eu recomendo para todo mundo começar, porque ele é super leve, funciona bem, é o que a maioria dos gamers e youtubers usam por aí, é o OBS. É um software de broadcast e transmissão aberto, de código aberto. Então tem toda uma comunidade que gera essas atualizações, esses conteúdos, e o mais importante de tudo é que ele é leve e é de graça. Se eu não falei isso antes, estou falando agora, ele é gratuito. Então, baixa ele, tem versão para Windows, para Mac e até para Linux. Então, depois de baixar e instalar o OBS aí no seu sistema operacional favorito, você vai abrir o software, e ele é bem simples, na verdade. Desse lado esquerdo, aqui na parte inferior, você tem os inputs, né, as entradas que você vai colocar dentro dele. E mais à esquerda ainda, você vai ter as cenas, ou seja, você pode criar vários inputs para cada cena e já ir se organizando ali. Por exemplo, se você tiver 2 canais, se você gravar vários conteúdos, ou se você for uma produtora que vai prestar serviço para youtubers ou para outros gamers, você já pode deixar ali tudo ali salvo, e é só você clicar que ele já vai download nisso. Então, primeira coisa que você vai criar na cena aqui, eu vou adicionar uma cena nova e vou colocar aqui, ó, How To Chroma Key mais placa Husky. Aqui, ó, nesse espaço Sources, ou se você tiver em português vai estar escrito como fontes, você vai clicar aqui, ó, e ele vai mostrar tudo o que você pode capturar para dentro da sua live. O legal é que você pode capturar, por exemplo, janelas do próprio computador que você está usando para usar. Então, se você quiser fazer um tutorial, alguma coisa assim, você pode falar, olha, eu quero capturar a janela do software tal, e ele vai colocar ela aqui também, aí você redimensiona e faz tudo o que você quiser. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou capturar o meu computador, esse PC que está mandando o sinal aqui. Então, para isso eu vou colocar aqui, ó, Video Capture Device, né, que é o dispositivo de captura de vídeo. E aí eu vou colocar o nome aqui, Captura PC. Aí aqui na lista de devices, né, que o meu está em inglês, ele vai mostrar para mim, ó, FHD Capture, Full HD Capture, que é o nome que a plaquinha aparece aqui, né, no seu dispositivo. Ele tem também FaceTime HD, que é a câmera aqui do meu notebook. E tem FHD Capture #2, porque como elas têm o mesmo nome, quando isso acontece, se você liga duas webcams iguais ou duas placas 3, 4 de captura usando um hub, ele sempre vai colocar #1, 2, 3, 4 para você se organizar. Então eu vou descobrir aqui qual que eu pluguei primeiro, qual que está mostrando cada sinal.
Ó, essa daqui, a Full HD Capture, ela é dessa câmera. Então, como eu tinha nomeado lá captura PC, eu vou na hashtag 2, que agora sim está capturando, deixei o site do Kabum aberto aqui, e ele está entrando. Ele já tem alguns presets aqui, ó, por exemplo, 1280 por 720. E aí você pode escolher 30 quadros por segundo, que é o padrão da televisão, do YouTube, né, o padrão do vídeo convencional, e ele tem também os 60 frames por segundo. Então se você tiver uma câmera que dá essa saída em 60 frames, ou mesmo um computador que você queira mostrar um jogo em 60 FPS, você pode clicar aqui, ó, você desclica o preset, e aí ele vai abrir as resoluções padrão aqui, ó, né? Na verdade padrão não, as customizadas para você selecionar o que você quiser. Então é claro que eu quero a melhor qualidade possível, então eu vou selecionar 1920 por 1080 e aqui que vai entrar o lance dos FPS que eu falei para vocês. Ó, ele vai me dar dois valores, 60 e 30. Vou colocar então aqui 60 para simular como se fosse um jogo, né, para ter a melhor qualidade possível e vou dar o meu OK aqui. Aí ele já está entrando aqui, ó, no meu espaço, eu posso redimensionar ele aqui, ó. E agora vou adicionar mais uma placa de captura, que agora sim eu vou chamar de câmera 4K, que é essa câmera aqui que eu estou conversando com vocês. Mesmo processo, ó, venho aqui, eu já descobri que ela era a FHD Capture, lembra que eu mostrei para vocês? Não vou usar um preset, não quero usar ela em 720, eu quero ela em 1080. E como nesse caso aqui eu não tenho necessidade de usar os 60 FPS, porque a minha câmera está mandando um sinal em 4K 30, eu vou colocar 30 FPS aqui, olha, já vai entender. E já estou aqui junto com a tela aqui do lado. Aqui, ó, nas minhas fontes, é importante também você perceber que é igual um programa de edição de foto, como o Photoshop, por exemplo, ou qualquer um desses programas, até mesmo o PowerPoint, que você tem as layers, né, mandar para trás, você pode ver a ordem das coisas que estão acontecendo. Quem está em cima vai cobrir, quem estiver embaixo vai ficar por baixo. Então aqui você vê o que você quer fazer. Pensando que eu vou fazer um gameplay, por exemplo, o ideal é eu colocar a minha câmera por cima, porque eu posso, ó, redimensionar aqui e me jogar já para um cantinho, tá vendo? E quando eu cortar esse botão aqui, ó, Cut, ele vai cortar para o ar, porque está transmitindo lá que está indo para o ar, certo? Então, agora que vocês já entenderam mais ou menos como é que funciona aqui o OBS, eu vou fazer a outra parte da magia, que é recortar esse fundo verde aqui, para que durante o meu gameplay eu fique eu atrapalhe o menos possível o meu quadro do jogo, né? Então eu vou abrir aqui, ó, vou simular aqui um demo, vou colocar em tela cheia, como se eu estivesse jogando aqui, né, fazer meu setup gamer. Então a ideia de você ter esse fundo verde é justamente você falar para o software, ó, tudo que for verde, eu vou indicar que é verde o meu fundo, ele vai entender, ele deleta tudo que está aqui e fica o recorte direitinho, certinho do meu cabelo, da minha pele, da minha roupa, porque eu não estou de verde, então tudo que for verde ele deleta do quadro e deixa eu recortadinho, como se fosse um PNG, algo feito no Photoshop, mas ao vivo. Agora, uma dica muito importante é você realmente caprichar na sua iluminação na hora de fazer isso. Então, não adianta você ter um fundo verde legal como esse da Husky, ter uma webcam bacana ou uma câmera profissional como essa daqui, se você estiver num quarto que tem só aquela lâmpada lá em cima, uma só pequenininha. Por quê? Porque o fundo verde ele tem que estar inteiro com o mesmo tom de verde. Se você ficar muito perto do fundo, por exemplo, você vai fazer sombra nesse seu quadro. E aí o verde, ele vai ficar o verde que é para ser, que é o verde padrão do chroma key, mas ele vai ter lugares onde vai ficar um verde mais escuro. E aí o software pode não entender, pode falhar, sabe aqueles cromas mal recortados que a gente vê de vídeos amadores, ou daqueles programas de videochamada, que as pessoas clicam e se colocam no fundo do mar, sempre ficam uns recortes nada a ver. Por quê? Porque a iluminação tá ruim e ele não tem o fundo verde. Então não basta só uma coisa nem outra. Então aqui no estúdio, ó, eu tô com uma luz aqui na minha frente, tem uma luz aqui do lado fazendo o fundo do chroma, tem uma outra compensando desse outro lado. É claro que na sua casa você não precisa ter 5 refletores, mas o ideal é que você tenha pelo menos uma luz bem boa na sua frente, tipo um ring light ou 2 abajures virados para você assim, de uma forma bem posicionada, e que você não fique tão colado no fundo para não fazer aquela sombra que eu expliquei. Você cria o máximo de distanciamento possível, que isso já vai ajudar bastante o software a entender o que você quer fazer com ele. Agora que você já entendeu o conceito do chroma key e de iluminação, eu vou mostrar como que eu consigo me recortar aqui e deletar esse fundo verde. Para isso, eu vou aumentar um pouco aqui a minha tela, para vocês verem, tá? Vou deletar esse gameplay do Américo aqui, que eu não vou usar essa cena agora. Vou usar só essa daqui da Husky. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, como o meu fundo de chroma aqui, ele tá bem justinho aqui em mim, né? Ele não tá super largo aqui pro lado, porque a ideia justamente é que esse fundo seja pocket, né? Ele seja
portátil para você ter no seu quarto, na sua casa, na sua empresa, enfim, o que você pode fazer para ajudar nesse recorte? Você pode, se você clicar aqui nesse canto aqui, ó, ele vai redimensionar a imagem como um todo, né, e vai manter a proporção, então não adianta. O que eu quero fazer é cortar essa beiradinha de cada lado. Então, aqui no Mac eu vou usar o Option. Você clica aqui, ó, e puxa para dentro e perceba o que ele está fazendo. Ele não está redimensionando, ele está cortando, fica até verdinha aqui a borda. Então eu vou puxar até o limite da onde eu tenho fundo verde e vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Fazendo isso eu vou eliminar tudo que não é verde e agora sim eu tô aqui inteiro cabendo aqui no quadro. Feito isso, você vai selecionar a sua layer, né, que nesse caso aqui é o câmera 4K, e aí tem esse botão aqui, ó, de filtros. Eu vou clicar nele e ele vai na parte de cima me mostrar os filtros de áudio e de vídeo e os filtros de efeito na parte de baixo. Eu vou adicionar um filtro de efeito que é o Chroma Key. Vou clicar aqui no Chroma Key, vou deixar Chroma Key mesmo, que é o nome do efeito, né? E ele, ó, automaticamente, ele vai me mostrar a minha janela, né, o meu quadro completo. Ele não mostrou aquele recortezinho que eu já tinha feito do tamanho que eu queria, ele me mostra o frame todo. E ele me pergunta aqui qual é a cor do meu chroma. Se é azul, se é magenta. Então, ó, se você colocar uma cor que não é a sua, ele vai ficar doidão aqui, ó. E não vai funcionar. Mas como esse fundo da Husky, ele é totalmente feito, pensado, otimizado para isso, ele tá no padrão do Chroma Key, ele é feito de poliéster, né? E ele tá no verde certinho. Então, ó, quando eu coloco verde, olha como tudo aqui ao meu redor fica cinza e recorta perfeitamente. E aí você tem ainda uns ajustes finos aqui, ó. Tá vendo, ó? De 1 até 1000 que eu posso ir, ó, e ele vai mudando a sensibilidade e vai respondendo cada vez mais. Se você exagerar, vai acontecer isso, ó. Ele começa a ficar tão bruto que ele acaba deletando você. Mas acho que o melhor exemplo é você ir vendo pelo cabelo, ó. Quando o cabelo começar, ó, a perder a cor, perder o preto, perder o contraste, é porque foi demais. Então você vai até o limite. Depois aqui, ó, você vai selecionar a suavidade dele, ó, tá vendo que esse aqui tá bem marcado, inclusive tá branco aqui. E aí você vai acertando de acordo com a sua câmera, com a sua iluminação, muita coisa influi. Então você tem que ir aí testando até chegar no setup que você acha o mais legal. Desse jeito que tá aqui eu já tô feliz, ó, e a mágica tá praticamente feita já, ó. Tá vendo o que aconteceu aqui? Ele já cortou todo o fundo verde, eu tô muito mais clean agora, ó, tem quase, sei lá, 30, 40, 50% do meu quadro que foi deletado. E agora sim, ó, eu posso me redimensionar, me colocar aqui no cantinho. Vou dar um play aqui na minha jogatina, como se ela estivesse rolando. E eu posso me colocar aqui no canto perfeitamente igual os seus streamers favoritos aí, os seus Twitchers, os seus YouTubers fazem jogando. Vai ficar perfeito. Então se eu estivesse jogando aqui, eu poderia estar comentando as coisas e tudo rolando e tudo mais. Depois que você tiver com tudo pronto, é só você cortar, colocar ele no ar, né? Igual eu fiz aqui agora. Então eu poderia ter entrado ao vivo em câmera cheia, falando com vocês. Aperto aqui, troco para cena 2, corto jogatina, acontece isso. E aí, uma coisa que é legal é que, vindo aqui nas configurações dele, isso, depois que você já configurou tudo, você vai escolher qual vai ser o output, né? Ou seja, a saída que você vai dar. Como eu falei no começo do vídeo, você pode dar uma saída ao vivo, você pode transmitir para o YouTube, para Twitch, para qualquer serviço que você quiser, Vimeo e tudo mais. Ou você pode gravar também, que nesse caso é uma dica legal que eu dou para vocês. Você pode ter um console ou um PC rodando aqui, e para não sobrecarregar o PC, você perder FPS e comprometer o seu desempenho, você pode dar uma saída como eu estou fazendo e usar um outro computador que nem precisa ser tão poderoso quanto que você está jogando, só para deixar ele gravando. A única dica que eu dou para você é investir de repente num SSD, pode até ser externo, porque o SSD é muito melhor do que o HD, porque o HD não tem tanta velocidade de leitura e escrita para conseguir gravar talvez na velocidade que você precisa, principalmente em 60 FPS. Então se você puder investir num SSD nessa sua segunda máquina, fica a minha dica aí para você. Aí aqui, ó, nessas configurações, você vai escolher se você quer streamar, se você quer transmitir. Então aqui, ó, ele já tem inclusive os serviços todos padrão, né, que a galera mais usa. Você colocando aqui, você já loga direto com a sua conta, autentica e já transmite direto, inclusive criando o evento diretamente por aqui. E se você quiser gravar, aí você vai clicar aqui nesse modo Output e aqui, ó, você vai selecionar na opção Recording, você vai selecionar aonde você quer que ele grave. Então aqui eu posso gravar na minha pasta Movies, por exemplo. A qualidade eu posso dizer se eu quero a mesma qualidade da stream. Você pode inclusive transmitir e gravar se a sua máquina for poderosa para isso. Ou você pode customizar aqui escolhendo o formato de arquivo, se você quer MP4, Movie, MKV,
Enfim, tem várias opções aqui que eu recomendo que você faça os testes. E em relação à transmissão, a minha dica é que você use essas que estão aqui já meio como padrão, porque transmitir ao vivo, galera, depende muito da sua banda, depende muito da sua conexão. Então, em forma geral, eu diria que para você transmitir em 720p em HD, você deve usar no mínimo 2.000, 2.500 kbps por segundo, né? 2.5 mega por segundo de transmissão. Pensando que hoje em dia a banda larga está cada vez mais difundida, é uma velocidade tranquila, ok, que você pode conseguir facilmente. Agora, não entra numa piração de colocar 30 mega, 40 mega, porque você vai exigir muito da sua transmissão e qualquer falhinha que você tiver no seu upload, ele vai acabar dando aqueles buffers pensando e vai ser ruim para quem estiver te assistindo, tá bom? E se você for transmitir em Full HD, em 1080, a minha dica é que você transmita até no máximo 5 mega por segundo, né? Ou 5.000 kbps. Aí você faz aqui as suas configurações, inclusive o bitrate de áudio, você pode deixar esse 160 que está aqui, e aí você já está pronto para transmitir. É só dar o OK. E aqui do lado, no canto inferior direito, você vai ter o botão para começar o stream, Start Streaming, e o botão Start Recording. Eu falei bem detalhadamente o setup para input de vídeo, né? Ou seja, para você capturar o vídeo, seja do seu jogo ou da sua câmera. Mas você não pode esquecer dos áudios também, né, galera? Porque se você estiver transmitindo um jogo, provavelmente você vai querer que as pessoas escutem os efeitos sonoros, os carros derrapando, os tiros acontecendo. E se você estiver fazendo um conteúdo aqui, uma palestra, um vídeo de treinamento, uma live para sua galera, para sua comunidade, você vai querer que as pessoas te escutem. Então, nessa minha live aqui, ó, se vocês olharem aqui no meio, no meu audio mixer, ele só tem um input rolando aqui, que é do meu microfone do meu notebook. Então, se eu bater aqui na minha tela, ó, na base dele, vocês vão ver que ele fica modulando porque ele está pegando o áudio daqui. Mas no meu ao vivo, aqui na minha telinha da direita, não tem nada acontecendo. O som, inclusive, aqui do meu PC está desativado. Então, o que eu vou precisar fazer? Na mesma lógica que eu coloquei os inputs, as entradas de vídeo, eu vou colocar as de áudio. Então, eu vou clicar aqui no botão mais e vou selecionar Audio Input Capture, né? Que é a captura do áudio. E vou colocar aqui, ó, câmera 4K, tracinho, áudio, para eu saber exatamente o que está acontecendo. Por quê, galera? Porque fazendo dessa forma, você tem a visão aqui, ó, das entradas, você consegue ver exatamente o que está acontecendo aqui, o que está entrando, o que não está entrando, inclusive o que está modulando e o que não está modulando. Então, ó, aqui eu coloquei a entrada da câmera áudio e agora eu vou criar mais uma e vou colocar captura PC tracinho áudio e vou selecionar aqui a outra plaquinha da Husky para que as duas entrem. Quando eu cortar aqui para o que está entrando ao vivo, ó, as duas aparecem aqui para mim. E aí, por que é legal fazer isso? Porque além de você poder entregar essa experiência, você tem um mixer de áudio aqui embaixo, ó, que você pode inclusive colocar o som da minha voz, por exemplo, ó, mais alto do que a voz dos efeitos especiais do jogo, né? Então, ó, ele está pegando aqui a captura do PC de áudio e nesse outro aqui ele está pegando a minha voz. E aí eu posso fazer a mix aqui da altura que eu quiser para que fique perfeitamente da altura que eu quiser para o meu público, para que a galera veja mesmo tudo acontecendo. Bom, galera, é isso aí. How to é assim mesmo. Tem que falar bastante, tem que explicar com calma, principalmente para quem nunca fez. Então eu tentei ser o mais didático possível aqui com vocês, mas se ficou alguma dúvida, comenta aqui nesse vídeo, deixa lá seu comentário, alguma dúvida, algum comentário que você tenha a fazer, se você curtiu, se você quer ver outros conteúdos como esse aqui, que eu vou ler todo mundo, respondo aí, a gente vai interagindo, fechado? Aproveita, ó, se inscreve no canal do Kabum se ainda não for inscrito, ativa o sininho, deixa o seu like aí pra gente, fortalece, que a gente tá produzindo bastante conteúdo aqui dos nossos estúdios e sempre pensando em vocês que são gamers, que são criadores de conteúdo também, assim como a gente que adora jogar e criar conteúdo pra vocês. Beleza? A gente se vê num próximo vídeo então e até lá!